Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. E nós temos uma outra sugestão do Patrick também. O Patrick, ele enviou duas sugestões para a gente. Ele pede que nós comentemos também Lucas 22, versículo 35 a 38, tá? Nesse texto, Jesus fala para os seus discípulos sobre para que eles comprem espada. E a questão é de que espada Jesus está falando? É espiritual o significado dessa espada? Como entender a ligação, né, de comprar a espada com o cumprimento da Escritura que aparece nesse texto? Então, para ficar mais clara aqui o nosso comentário sobre o texto, eu vou ler aqui Lucas 22, do 35 até o 38. Diz assim o texto: Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Os discípulos responderam: nada. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhe digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sem o que está escrito a meu respeito, sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui temos 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Bom, como compreender essa fala do Senhor Jesus aqui então sobre os seus discípulos venderem as suas capas e comprarem uma espada? Como entender? Bom, existe aqueles que interpretam literalmente essa fala do Senhor Jesus, que Jesus estava dizendo mesmo que os seus discípulos deveriam comprar uma espada, que a partir daquele momento as coisas começariam a ficar difíceis no ministério de Jesus, e seria muito complicado para os seus discípulos, eles teriam muitos perseguidores, e que era o momento, então, de eles se armarem e de eles andarem com uma espada para poderem se defender. Então, alguns interpretam literalmente, era para que eles tivessem uma espada mesmo, para se proteger de ladrões, de bandidos e até dos próprios perseguidores da mensagem do Evangelho, porque eles passariam a sofrer perseguição a partir desse momento, porque nós estamos falando aqui desse período final do ministério de Jesus, onde ele vai ser capturado, preso e morto, né? Inclusive, quando Jesus diz, está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim, Jesus está citando a profecia de Isaías, capítulo 53, do servo sofredor. Então, isso precisa acontecer, o servo precisa morrer pelo pecado do seu povo. Então, a morte de Jesus estava muito, muito próxima, a morte de Jesus estava muito iminente. Então, por conta disso, por conta dessa intensificação da perseguição, é que os discípulos deveriam ter uma espada. Bom, essa interpretação parece muito pouco provável. E por que ela parece pouco provável, interpretar esse texto de maneira literal? Porque a gente anda um pouquinho a mais, alguns versículos a mais, no Evangelho, no próprio Evangelho de Lucas, quando de fato Jesus é preso. E aí Lucas 22, versículo 49, Pedro usa a espada. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Então, por essa fala de Jesus, pelo que aconteceu aqui quando Jesus está sendo preso, é óbvio que Jesus não estava pensando ali atrás, não estava orientando seus discípulos ali atrás a se armarem, a andarem com espadas, porque quando as coisas apertarem era hora de ir para a luta armada. Porque quando de fato ele foi preso, ele proibiu seus discípulos de usarem
de usarem espadas, né? Jesus deu uma orientação aqui exatamente diferente. Ele disse que ele não estava liderando nenhum tipo de rebelião, tá? Nenhum tipo de rebelião. Jesus, nos textos paralelos a esse acontecimento, Mateus, por exemplo, ele vai dizer: quem empunha a espada morrerá pela espada. Em João 18:10, quando os discípulos tiram a espada, ele diz: acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Por que vocês estão tirando a espada? Eu preciso passar por esse sofrimento. Então, por todo o contexto, é estranho pensar que Jesus estivesse ensinando seus discípulos a usarem a espada. Até porque durante todo o seu ministério, Jesus desafiou seus discípulos a tomarem a cruz. Tomar a cruz é a disposição de morrer por Jesus. Por que aquele que pede o tempo inteiro para tomar a cruz, no final do ministério, vai pedir para que eles se armem, para que eles iniciem uma luta armada contra os seus perseguidores? É estranho. Então, é óbvio que a interpretação desse texto precisa ser uma interpretação no sentido de que Jesus estava usando linguagem figurada. Então, o sentido da fala de Jesus é que as circunstâncias que estão por surgir vão exigir dos discípulos mais coragem. O que Jesus está dizendo para eles, por meio de uma linguagem figurada, vocês precisam ter muito mais coragem a partir de agora, porque a partir de agora as coisas vão ficar muito mais complicadas. Em breve ele será morto. Em breve vai se cumprir o que está dito em Isaías 53. Então, quando Jesus fala de vender capa para adquirir espada, ele está usando uma linguagem figurada para dizer para os discípulos que as coisas começariam a ficar mais difíceis e eles precisariam ter mais coragem a partir de então. Repetidas vezes no seu ministério, Jesus usou linguagem figurada. E é bem provável que esse seja o caso aqui. Jesus está simplesmente usando uma linguagem figurada com seus discípulos e não está dando ordem para que eles comprem espadas. Ok? Bom, é assim que a gente tem entendido e interpretado esse texto de Lucas 22, do 35 ao 38.